Amado Mestre Jesus, mais uma vez, Pai, estamos unidos por meio da tecnologia, Senhor, para mais um estudo do Teu Evangelho de amor e luz. Te pedindo, Pai, que nos abençoe e ilumine neste dia tão maravilhoso que Deus nos presenteou. Senhor, clareia nossa mente para que tudo que hoje aqui estudaremos seja fixado não só pela mente, mas também pelo coração. Pai amado, abençoe e ilumina também os nossos amigos e os nossos inimigos, tanto os que não puderam estar aqui hoje, quanto aqueles que estão perdidos, Pai, pelo caminho. Levanta cada um, Pai. Temos muito à nossa volta. Que possamos, Pai, ajudá-los de alguma forma. E que o Senhor nos ajude também. Te agradecemos pela chuva bendita para molhar a nossa terra, Pai. E te pedimos, Senhor, que fique conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Beleza, vamos lá. Nós estamos na reuniões espíritas, né? Isso. Nós lemos, deixa eu ver aqui, o primeiro e o segundo parágrafo, certo? Das reuniões espíritas? Ou não? Não. Não lemos nada, né? Não, nós lemos, né? Espera aí. Creio que nós lemos, mas vamos fazer uma revisão para a gente poder sintonizar com o assunto, né? Reuniões espíritas, a gente não leu. Não? Não lemos, não. Não? Lemos, então não, vamos no começo. Então, o que a gente estudou aí? Estamos estudando sobre as preces gerais, certo? Certo. E lemos os comentários a respeito da oração dominical, a oração do Senhor, a oração que Jesus nos ensinou, né? Foi. Qual o sentido de cada frase, de cada palavra. Ainda sob o item preces gerais, vamos às reuniões espíritas. Beleza. Então, Mateus, capítulo 18, versículo 20. Todo mundo sabe onde está aí, Adriana, ela está já na... Você tem o Evangelho, Adriana? Segundo o Espiritismo? Tenho. Tá. Você está aí na página certa? Você sabe onde está? Estou. Uhum. Eu já tinha passado para ela, João. Tá, beleza. Então tá, maravilha. Vamos lá. Então, vamos lá. Onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Beleza? Então, prefácio. Um comentário, como a gente viu, o que ele está dizendo como prefácio? Comentários iniciais para que nós possamos entender o conteúdo das preces que são realizadas nessas circunstâncias gerais. Primeiro, ele trouxe a oração dominical e agora, nessa característica geral, nós estamos reunidos. Não deve ser mais ou menos uma prece que nós devemos fazer quando estamos reunidos. Bom, aí lá vai, ele vai dar as explicações iniciais. Com essa finalidade,
estamos juntos, como deve ser uma prece de uma reunião espírita. Então tá, vamos lá. Estarem reunidas em nome de Jesus 2, 3 ou mais pessoas não quer dizer que basta que se achem materialmente juntas, né? Então, em nome de Jesus, estarmos reunidos para realizar uma oração, estarmos fisicamente próximos uns aos outros para realizarmos uma oração, ou materialmente unidos pela tecnologia, não é suficiente para que estejamos unidos efetivamente em nome de Jesus. Qual é a condição necessária, então, já que essa não é suficiente, uma reunião material? É preciso que o estejam espiritualmente. Como assim? Reunião das energias das nossas almas, da qualidade, das características específicas das nossas almas. É aí que estaremos reunidos espiritualmente. Quais são as propriedades da alma? Porque nós temos um corpo espiritual, como diz Paulo, e os espíritas chamam de perispírito. É algo ainda um tanto material. É uma espécie de energia mais ou menos densa, né? Que nós podemos sublimar ao longo dessa vida através do estudo e do trabalho incessante e desinteressado no bem. Então, a alma pode se tornar um foco de luz, ela pode ser luminífera, ela pode se expandir. Tudo isso em função da retificação dos nossos pensamentos, da mudança do nosso comportamento. A nossa alma pode se expandir. Em vez dela ser uma alma que está, digamos assim, muito próxima e vinculada ao corpo, cujas características desses fluidos da alma sejam muito semelhantes ao do corpo físico, esse fluido da alma pode se tornar quintessenciado, luminoso e expansivo. Então, ele está falando dessas características aí. É preciso que estejam unidos espiritualmente. Como? Fala mais. Não estou entendendo bem essas qualidades da alma aí. João travou. Travou, João. Travou? Travou. Você travou. Deixa eu ver aqui. E agora? Agora está direito. Tá. Mas perdeu algum trecho longo do estudo ou não? Perdemos a explicação que você ia dar, nós perdemos. Sério? Foi. Não tem problema. Meu não travou. Aqui não travou, não. O meu não travou. Não? Travou, O não. meu travou. Então vamos voltar um pouco. Então pode ser que na gravação não tenha gravado. Pode ser no meu computador, João. Tá, a gente volta com uma síntese, Malu. A união de pessoas reunidas não é física. Ela é uma reunião espiritual, quer dizer, tem vínculo com as propriedades da alma. E a gente sabe que pelo estudo e pelo trabalho incessante e desinteressado no bem, a nossa alma pode se tornar um ser luminoso, nossa alma pode se iluminar, pode se tornar expansiva e rarefeita comparada com os fluidos fisiológicos, com os fluidos anátomo-fisiológicos. Então, é aí que a gente tem que estar unido, nessas qualidades da alma, né? Fala mais profundamente isso. Pela comunhão, quer dizer, pela união de intenções. Quais são as intenções de cada um de nós? Qual é o pensamento básico de nossa vida, né? É aí que nós podemos estar unidos. Nós temos a mesma intenção. Qual? Justamente estudarmos e trabalharmos no bem de forma desinteressada e de forma incessante, para que, alterando as qualidades da nossa alma, possamos todos nós entrar numa colônia espiritual superior e estarmos mais aptos a auxiliar aqueles a quem amamos, para que eles tenham esse mesmo destino, né? Então, é uma comunhão nossa de intenções. Temos essa intenção.
Agora, essa intenção, ela tem uma frequência diária? Ela tem uma frequência constante como base de tudo que eu vou fazer na vida? De todos os atos? De todos os relacionamentos dos quais eu participo? Principalmente naquelas situações inusitadas em que uma pessoa nos fere e nós não estávamos esperando. Será que essa intenção saiu da linha da minha conduta? Como que eu vou responder a essa pessoa que veio com palavras agressivas? Então, é isso, é essa comunhão da intenção que nós temos que ter. E de ideias para o bem, e de ideias voltadas para a prática do bem, né? Para o progredir coletivo. É isso que Deus deseja, que todos nós progridamos. E temos, então, contribuído com essa proposta divina de que haja o bem para todos. Essa é a ideia base de nossas vidas, então estamos unidos espiritualmente. E com essas qualidades da alma próximas, essas energias semelhantes, estaremos unidos. E aí sim, Jesus, então, ou os espíritos puros que o representam, se encontrarão na Assembleia. Aí nós estaremos aptos a recebermos uma energia ainda mais quintessenciada que a nossa, mas que pode, né, se combinar com a nossa, nos elevando ainda mais o padrão. São de espíritos mais inteligentes, mais amorosos, mais sábios, mais humildes, mais dóceis do que nós. Mas nós nos tornamos aptos à recepção dessa energia superior desses espíritos representantes de Jesus. Deu para entender? Sim. Então, essa é a reunião na qual Jesus participará. Isso está bem claro em um dos livros da série de André Luiz. André Luiz é um espírito que escreveu uma série de livros que trata da vida no mundo espiritual. Um livro muito conhecido dele é o livro Nosso Lar, do qual já foi lançado até um livro, né? Já foi lançado até um filme desse livro. Uhum. E tem mais de 1,5 milhão de cópias vendidas, o livro Nosso Lar. Um dos últimos livros dessa série chama Nos Domínios da Mediunidade. E eles têm uma reunião de pessoas que estão numa reunião mediúnica para a prática do bem. Eles estão lá reunidos para a prática do bem. E o André Luiz, esse espírito que escreve pelo Chico Xavier, essa série de livros, ele usa um psicoscópio, quer dizer, uma espécie de óculos que permite observar as energias, não só das pessoas, como também do ambiente. Porque se a gente lembrar da física do ensino médio, a física do ensino médio vai dizer que num átomo, quando um elétron muda de uma camada mais interna para uma camada externa, ele emite um fóton de luz. Lembram disso? Sim. Aí o que acontece? Então, todas as paredes, todos os objetos possuem uma determinada luminosidade. Tudo, tudo. Uma caneta, ali tem uma estrutura atômica. E, portanto, os elétrons mudando de camada, todos os objetos têm uma energia luminosa. E o André Luiz, com esse óculos, ele vê a luminosidade de tudo. Só que essa luminosidade é muito fraca, é uma luminosidade basal mínima. E quando ele olha as pessoas que estão reunidas com intenção e ideias semelhantes voltadas para o bem, ele percebe, então, a energia dessas pessoas. E essa energia é o pensamento delas mesmas que está combinado. Ele observa que a energia delas se une e elas estão sentadas em volta de uma mesa, porque é o mais cômodo de uma reunião mediúnica. Mas
forma-se um halo de luz, um anel de luz luminoso, amarelo, ligando a cabeça de todo mundo. E depois desse anel, eu posso narrar todos os detalhes da característica dessa reunião. Porque eu lembro, a gente estudou esse livro, né? Depois do anel luminoso amarelo vem um outro anel de cor violeta e outra cor circundando, então eram círculos circunscritos de luz. E ele parou de olhar porque a luminosidade ia longe. Aí ele se voltou para as pessoas. Beleza. Então, a gente está falando até da união própria que pode estar acontecendo entre nós. Aí, qual é o limite para a manifestação de uma energia do pensamento? Não há. Não é como o som. E se eu falar aqui, uma pessoa, talvez a uns 400 metros, a depender da intenção do som, não me ouve mais. Pensamento, não. O pensamento, não há limites. Está escrito isso no Evangelho, que a gente já estudou aqui, no Livro dos Espíritos, está escrito no Livro dos Médiuns, está escrito na Gênese, de Kardec. Né? Então, beleza, essa é a união nossa. Por estarem assim unidos nessa reunião do livro Nos Domínios da Mediunidade, cai uma chuva de outras luzes com características estelares, quer dizer, tipo a luz que a gente observa das estrelas, era mais ou menos a mesma coloração. E esses flocos de luz caindo nas pessoas circulavam em volta da cabeça delas. E também parecia que havia uns raios, uns pequeninos raios de luz luminosos em cima da cabeça de todos, o que nos recorda o Pentecostes, do escrito bíblico, né? Eram chamas de luzes sobre as cabeças. Mas vê que a terceira revelação espírita, como eles estão no plano espiritual, vai revelar, vai ratificar o que está no texto bíblico e ampliar o assunto. Porque ele vai falar de união dos círculos mentais. Certo? Então, é aí que estaremos unidos à espiritualidade superior. Uma vez eu cheguei muito mal no centro espírita. Por que, João? Você estava meio mal? Estava com raiva de uma pessoa. Estava com raiva. Aí eu, né? Pô, a raiva é um sentimento natural, nós possuímos a raiva, então nada demais, né? Mas o ideal é a busca de nós nos libertarmos dessa energia. Porque essa energia, antes de tudo, vai fazer mal para mim mesmo. Vai fazer mal para a minha alma e também para o meu corpo físico. Então, mesmo eu estando com raiva, eu fui na casa espírita para receber um tratamento. Beleza, era uma reunião de atendimento dos trabalhadores espíritas. Eu corria lá com uma determinada frequência. Aí o espírito já chegou dizendo assim para mim, ó, não vai dar certo. O espírito comunicante da reunião mediúnica, se dirigindo ao meu caso específico, também serviu para todos, porque mais ou menos o conhecimento é útil para todo mundo. Ele disse, olha, eu vim trazer uma energia de frequência azul, mas você está muito vermelhão, não vai combinar. Você não está fazendo o que disse Jesus e o que está escrito no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas. Você está aqui fisicamente. Mas você não está em união espiritual conosco. Não vai ser produtivo. É improdutiva a sua vinda aqui. Então, vamos lá. O Espiritismo nos faz compreender como os espíritos podem achar-se entre nós. Comparecem com o seu corpo fluídico ou seu corpo espiritual e sob a aparência que nos levaria a reconhecê-los. Ora, mas isso vai depender das qualidades dos meus fluidos, sim? Porque se eu estou com um fluido denso, se eu estou com um fluido fechado, como é que eu vou perceber o fluido luminoso quintessenciado? Não vou perceber. Não vou perceber. No livro Nos Domínios da Mediunidade, o mesmo livro, vai dizer o seguinte,
O homem vicioso, mesmo que ele viva entre os santos, ele não tem condição de perceber a santidade deles, porque ele está fechado, só enxerga e se alimenta dos seus próprios fluidos escuros. No livro Paulo Estevão, quando Paulo faz uma prece, ele está em Jerusalém, já tinha passado aqueles 3 anos no deserto, foi para Jerusalém. A intenção dele agora é trabalhar por Jesus. Mas Pedro recomenda que ele saia de Jerusalém, porque ele não ia ser aceito nem pelos seguidores do caminho, pelas perseguições que ele causou, e não ia ser aceito pelos fariseus do grupo o qual ele havia servido antes, mas que, porém, agora o consideravam um traidor. Então ele disse, olha, Pedro disse para ele, aqui não vai ter jeito para você. Você não vai ser aceito nem por um lado e nem pelo outro. Melhor tu sair de Jerusalém. Aí ele falou, tá, então vou sair de Jerusalém. Vou primeiro dar um passeio na cidade só para eu, digamos assim, matar a saudade e tal. Quando ele faz uma oração que ele se eleva, aí ele ouve Estevão, acreditando ter tido um encontro com Jesus. Por ele ter elevado as características dos seus fluidos da alma, ele conseguiu ver e ouvir um espírito luminoso. Percebe? Então, o Espiritismo faz compreender como os espíritos podem se achar entre nós. Comparecem com seu corpo fluídico e sob aparência que nos levaria a reconhecê-los, se tornarem visíveis. Mas esse grau de visibilidade naturalmente depende das características dos fluidos de quem enxerga. Porque, como diz o Livro dos Médiuns, há uma necessidade de combinação dos fluidos do espírito com o fluido do médium. Além de uma necessidade. Então, Livro dos Médiuns, vamos no Livro dos Médiuns. Permissão divina para o espírito ser visto. Primeira condição, permissão divina do espírito ser visto. Segunda condição, o espírito tem que desejar se mostrar, desejar ver. Terceira condição, há uma necessidade de que haja uma combinação fluídica dos fluidos do médium com os fluidos do espírito. E há uma abundância dos fluidos do médium e as qualidades desse fluido, a depender do espírito que se mostra. Mas, João, mas às vezes eu vi um espírito inferior, eu não vi o espírito superior, eu vi o inferior. Então, teve uma permissão divina para que aparecesse para mim um espírito inferior? Sim. Sim. Continua nos livros dos médiuns. A intenção do espírito inferior pode ser maléfica, mas o efeito pode ser positivo. Deu para entender? É uma espécie de lição dizendo, opa, presta atenção para onde você está caminhando. Então, houve uma permissão para o espírito inferior aparecer, mas as consequências dessa aparição podem ser positivas. Mostra para nós, opa, tem que mudar o meu caminho. Entenderam aqui? Então, vamos lá. Quanto mais elevados são na hierarquia espiritual, tanto maior é neles o poder de irradiação. Olha o que está falando aqui. Olha o que está falando aqui. A gente não falou que os fluidos se tornam luminíferos expansivos da alma até que limite? Eu posso ficar com os fluidos da minha alma do tamanho desta sala, do tamanho desta casa, do tamanho desse bairro. Aí a gente vê a mensagem aqui para trás do Espírito João Evangelista. O João escreveu o Evangelho. Ele vai dizer assim: quando vocês me virem no plano espiritual,
eu vou parecer como o sol detrás dos montes. Então, veja, a alma dele é tão expansiva, se tornou, né, com poder, usa a palavra exatamente que está escrita aqui, com poder de irradiação tal, ele vai parecer um sol. Vai no livro Nosso Lar. O governador da colônia Nosso Lar, ele se comunica mentalmente com todas as pessoas da colônia, simultaneamente. Percebe o poder de irradiação dele? Na década de 40, quando o livro foi escrito, tem 1,5 milhão de habitantes na colônia, 1,5 milhão. E ele tem os fluidos expansivos, uma irradiação de fluido da alma. Ele está captando o pensamento de todo mundo e sugerindo condutas. Todo mundo livre para aceitar ou não o conselho. Mas ele está aconselhando. Qual o limite para isso? Vai no livro Os Mensageiros. O limite para esse é o sol, como diz João Evangelista de si mesmo? Não. Não. Vai no livro Os Mensageiros. Um espírito que participa com Jesus da direção do planeta espiritual, ele pode estar desejoso de seguir para planetas superiores. Alguns que estão em planetas superiores desejam ir para o Sol. Quem está no Sol, enfim, não vou nem falar. Porque o nosso destino é tão grandioso e a gente não tem ideia. Não tem ideia do quanto podemos evoluir. O quanto o amor de Deus é tão grande por nós que nos permitirá crescer tanto. Não nos tornaremos deuses, mas diz Jesus, vós sois deuses. Não nos tornaremos como Deus, o Criador de tudo, mas a gente pode crescer muito. É assim que possuem o dom da ubiguidade. Os espíritos superiores possuem o dom da ubiguidade. O que é isso? Aí vem na questão 92 do Livro dos Espíritos. O espírito não se divide em várias partes, mas ele se irradia por todos os lados. E pode então, estar em vários locais ao mesmo tempo, e ensina a questão 92 do Livro dos Espíritos. Ser como o sol, irradiar em todos os sentidos, em todas as direções, sem se dividir. Entenderam a coisa? Então, imagina Jesus, imagina o perispírito de Jesus, o poder de irradiação de Jesus. Ele está em contato simultaneamente com todas as pessoas, nossas, sem nos tirar a liberdade, porque não há progresso forçado. O homem tem que desejar progredir, então ele tem que ter liberdade. Sim, isso não é progresso, é escravidão. É assim que possui o dom da ambiguidade e podem estar simultaneamente em vários pontos. Percebe? Um espírito simultaneamente cuidando de todos nós. Para isso, basta um raio de seu pensamento. Pelas palavras acima, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. Quer dizer, estejam unidos pela comunhão de intenções, estejam unidos pela comunhão das ideias do bem. Qual será o efeito dessa causa em que nós buscamos estar unidos? Unidos pela alma, unidos pelos mesmos desejos de praticar o bem. A consequência é que um espírito superior estará unido a todos nós, elevando a qualidade das nossas almas, nos trabalhando. Seremos nós objeto de um cultivo do bem na nossa alma pelos espíritos superiores. Então, quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. Beleza. O que atrai não é o maior
ou menor número de pessoas que se reúnem. Então, não é a quantidade de gente que importa. Pois, em vez de 2 ou de 3, poderia ter dito 10 ou 20. O que é que importa, então, já que não é a quantidade de pessoas? É isso, ó, o sentimento de caridade que reciprocamente as anime. Sentimento de caridade. Então, nós vimos lá atrás, mesmas intenções, mesmas ideias, agora tem um caráter complementar, não é uma questão de raciocínio, de reflexão, é uma questão de sentimentos bons, de bons sentimentos, de sentimentos de caridade, recíprocos. Isso é o que é importante. Ora, para isso, basta que haja 2. Contudo, se essas 2 oram, cada uma por seu lado, embora dirijam-se ambas a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos. Não ia haver esse círculo luminoso de coloração amarela e de outras cores nos anéis circundantes, como fala no livro Nos Domínios da Mediunidade. Não. Eles estão próximos, mas os fluidos não se combinam. Mas os fluidos não estão combinados. Né? Então, veja que a questão da amizade ou da inimizade, melhor dizendo, não é uma questão de reciprocidade. Se a pessoa é nossa inimiga, ela carrega fluidos que a prejudicam, mas que, pela minha elevação, eu posso não fazer sintonia com tais fluidos. Mas a pessoa não vai enxergar isso. Só nós vamos ser testemunhos desses bons fluidos que, depois de alguns longos anos de trabalho, adquirimos. Aí a gente não fez sintonia, ficamos quietinhos, mas a pessoa não vai enxergar. Então, ó, vamos lá. Contudo, se 2 pessoas oram, cada uma pelo seu lado, embora dirijam-se ambas a Jesus, não tem entre elas uma comunhão de energias, de pensamentos. Sobretudo, se não são movidas por sentimento de mútua benevolência, de mútua afeição, de bondade entre elas. Se olham com prevenção, quer dizer, com desconfiança. Não, essa pessoa, não sei, não gosto dela, já me fez tanto mal. Está se olhando com prevenção. Né? Os fluidos vão se repelir. Se olham com ódio, com prevenção, se olham com ódio, se olham com inveja, se olham com ciúme, as correntes fluídicas se repelem em vez de se unirem num impulso comum de simpatia. Então, André Luiz, naquele livro, Nos Domínios da Mediunidade, ele vai, primeiramente, colocar o óculos, colocou lá o óculos, que permite observação energética, para olhar os espíritos não elevados, os espíritos que serão atendidos, né? Que naquele momento estão em características inferiorizadas. Aí falou, não, o instrutor dele, não. Para observar esses aí, você não precisa do óculos. São fluidos densos. São fluidos pesados, são fluidos completamente visíveis, pode tirar o óculos. Agora, quando ele foi observar as pessoas encarnadas, quer dizer, as pessoas como nós, com o corpo físico, ele precisou ou não do óculos? Precisou. Vejam que beleza, que incentivo para nós, porque um espírito como o de André Luiz, com a missão de nos instruir, e um dos livros dele, O Nosso Lar, já está vendido a mais de 1,5 milhão de cópias, foi feito filme desse livro, mas para ele observar as características das nossas almas, caso estejamos
trabalhando de forma incessante no bem. Incessante não é ansioso. Quer dizer, incessante envolve uma questão de tempo. Por quantos anos nós vamos trabalhar no bem? Ora, vamos trabalhar sempre. A evolução não é basicamente quase infinita? É. Então, vamos trabalhar todos os dias de nossa vida. Então, para ele nos observar, nós encarnados, ele teve que usar o óculos. Não é que ele vai ver o meu corpo, que inclusive está se depreciando e caminhando para o retorno aos fluidos da Terra. Porque tudo que eu possuo são estruturas terrenas organizadas fisicamente. Agora, para ele observar a nossa alma, o brilho que nós podemos conseguir, mesmo um espírito como o André Luiz tem que usar um óculos. Não vê. Senão, não vê. Outros mais elevados não precisariam do óculos, claro. Não precisariam. Mas, então, digamos assim, sendo fluidos de ódio, fluidos de inveja, fluido de ciúme, um espírito superior ele está ali observando a todos daquela família. Ele tem a função de cuidar daquele grupo. Ele olha e diz, fluidos de ódio, fluidos de inveja, fluidos repelentes. Podem até estar unidos na mesa de domingo para realizar a oração, mas os fluidos não se combinam. Nesse caso, não estarão reunidas em nome de Jesus. Jesus, então, o fluido é de ódio? Mas fala de Jesus? Mas é um pretexto. Jesus, então, não passa de um pretexto para a reunião, e não o seu verdadeiro motivo, o verdadeiro motivo da reunião. É claro que também, nós que estamos estudando, buscando a melhoria, buscando melhorar as nossas qualidades fluídicas, sair de fluidos de raiva para fluidos elevados, para fluidos de caridade, não a caridade material que entrega coisas, mas a caridade da tolerância, que é muito mais difícil de ser praticada. A pessoa me feriu antes, tem 5 anos atrás eu senti uma raiva danada por essa pessoa. Beleza, mas agora eu já não sinto tanta raiva, eu não gosto, mas estou melhorando, então, portanto, os fluidos, porque as questões sentimentais não estão mais tão pesadas, então os fluidos não estão mais tão densos. Então, estamos reunindo ali? Estamos. Os fluidos se combinam? Não. Não se combinam. Mas Jesus é um pretexto? Também não. Senhor, eu ainda sou assim. Vê as características da prece, com humildade. Mas eu estou melhorando. Um dia vai haver uma sintonia mais adequada. Agora, não pode ser falsa, né? E ele nos remete ao capítulo 27, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que é que trata isso? É o capítulo Pedi e Obtereis, que vai falar da ação da prece, da transmissão do pensamento. Pela prece, nós entramos em contato com o Espírito, aqueles ao Espírito ao qual nós nos dirigimos. Vou fazer a oração, né? Aí eu penso, Santo Agostinho, irmão superior, auxilia-nos no nosso progresso. Meu pensamento vai a ele. Nós entramos, o que é que diz esse item 27, item 9? Nós entramos em comunicação com o Espírito, aquele para o qual nós nos dirigimos. Então, ele recebe o pensamento se ele é sincero. E ele pode vir ou pode indicar alguém que venha para nos auxiliar, que esteja apto à realização de um serviço adequado para nos conduzir ao bem. Imediatamente? Não. Às vezes o problema é complexo.
E o espírito indicado, ou a equipe espiritual indicada para nos ajudar naquele assunto, que envolve o relacionamento com mais 5 pessoas diretamente, e algumas indiretamente, e algumas até que eu não conheço, mas a solução vai envolver tudo isso. Uma equipe espiritual vai estudar, e de uma prece pode surgir um trabalho de 2 anos para uma equipe de espírito superior, para conduzir aquele grupo para uma situação adequada, para evitar que eles caiam, um percentual deles caia em, digamos assim, em outras características ainda piores. Não, mas ele ficou mais depressivo, está mais entristecido, perdeu o ânimo da vida. Os espíritos, eles trabalham muitas vezes para evitar isso, sem nos tirar a liberdade. Porque cada um tem que ajudar a si mesmo. É o que trata do livro No Mundo Maior, lembram? Ele trata que... o que trata o livro do Mundo Maior? De nos auxiliar nas questões psicológicas. Essa é as missões dos espíritos superiores. Evitar a depressão, ou evitar graus mais graves da depressão, sem nos tirar a liberdade. Algum grau de entristecimento, de loucura, auxiliar enfim, todos os processos psicológicos da alma, das saúdes mentais. Nossa, né? Então é isso que acontece. E se estamos unidos verdadeiramente e nos dirigimos a Santo Agostinho, como foi um exemplo, ele recebe o nosso pensamento. Diz o Evangelho, diz o Livro dos Espíritos, questão 282. Os fluidos universais permitem uma comunicação constante do pensamento. E, inclusive, entre diferentes mundos. Então, sabe lá onde está Santo Agostinho? Muito elevado. Mas eu, me dirigindo a ele, pode estar muito longe. Ele recebe o meu pensamento. Aí diz o Livro dos Médiuns. É como se, para a gente entender, é como, vamos fazer uma analogia. Está escrito no Livro dos Médiuns, literalmente. É como se o espírito estivesse numa campina grande. E ele, ouvindo a sua voz, ele se volta para o local de onde vem o som. Deu para entender a coisa? Ora, e se estamos unidos mentalmente, com bons sentimentos, Mestre Jesus, digna-te, Senhor. Aí todos nós estamos nessa união mental. Ele vai nos ouvir, ele vai nos atender. Ele é muito sábio e ele vai dar atividade para os espíritos superiores possam nos auxiliar nas nossas questões mais difíceis, a todos nós. Ele não tem o dom da ambiguidade. Jesus, ele está percebendo todo mundo da Terra simultaneamente. Então, ele está indicando também aos espíritos que trabalhem para progredir. Os espíritos também têm que trabalhar. Então, atende o João nisso, atende a Malu naquilo, atende o Paulo, a Adriana, atende enfim, todos nós. Todos nós. Então, vamos lá. Isto não significa que Jesus e os seus mandatários, né, sejam surdos à voz de uma única pessoa. Não é isso. Né? Mesmo uma oração isolada é ouvida. E ele não disse, e se ele não disse atenderei a todos, a todo aquele que me chamar, é que antes de tudo, exige o amor do próximo, do qual não se pode dar mais provas quando são muitos os que oram, com exclusão de todo sentimento pessoal, do que quando apenas um ora isoladamente. Então, percebe a importância do amor nas nossas vidas? Quer dizer, há uma necessidade de união fluídica, pelo menos, com alguém. Quer dizer,
É aquele caso que nós narramos. Se eu chego com fluido de ódio, se eu chego com fluido de inveja, se eu chego com fluido de ciúme, a pessoa está perto de mim? Não, não está perto de mim. Mas eu estou unida com ela numa questão de atrito. Eu estou lutando com ela através de fluidos, porque o meu fluido chega lá, mesmo inferior. Aí ela emite os fluidos de lá. É como se a gente chegasse brigando diante de Jesus. Não estamos fisicamente próximos uns dos outros, mas à distância os fluidos são de atrito. Aí, vamos realizar uma oração. Por que vocês chegaram brigando aqui? Eu estou pensando naquela pessoa. Esse fluido vai chegar lá. E se ela não tiver equilíbrio, se desarmoniza e manda uma resposta de atrito e nós ficamos numa briga, num digladiar mental aqui, causando danos às saúdes da alma e do corpo, um do outro. Aí vamos fazer uma oração? Vamos. Aí Jesus já diz aqui, ó, mas você chegou sem amor. Você está com ódio. Você está com inveja, com ciúme. Como assim? Eu não tenho o que eu posso te ofertar para te auxiliar não vai combinar com que o seu copo está muito sujo para coletar a água luminífera que eu quero te dar. Entenderam a coisa? Então, chega melhorzinho. A pessoa está distante, mas não tem sentimentos inferiores. Ou se tem esses sentimentos inferiores, já fica ciente que os espíritos superiores querem te ajudar. Só que pode não haver uma combinação fluídica. Então, aí a gente tem que se dirigir com humildade. Mestre, veja a minha condição. Ainda sou pequenino, estou com raiva. Ou mesmo faz uma confissão real, né? Estou com raiva, estou com ódio, que é um grau mais grave da raiva. Uma confissão a si mesmo. Senhor, estou com inveja. Veja a minha situação. Porque Jesus sabe tudo. Os espíritos superiores sabem tudo. Auxilia-me, Senhor, a sair desse estado, a me melhorar, para que eu possa adquirir uma sintonia mais adequada com os fluidos do meu anjo da guarda, que me auxilia com frequência. Então, há uma necessidade de que os fluidos sejam de amor, porque senão não vai combinar. Mesmo você estando orando sozinha, mas está com raiva de alguém, não vai combinar. Segue-se que, se numa assembleia numerosa, somente 2 ou 3 pessoas se unem de coração pelo sentimento de verdadeira caridade, enquanto as outras se isolam e as outras se concentram em pensamentos egoísticos, em pensamentos mundanos. Ele estará com as primeiras e não com as outras. Né? Então, fluidos egoísticos ou mundanos. Fluidos aí sem qualidade. Não é, pois, a simultaneidade das palavras. Não é, pois, a simultaneidade dos cânticos. Não é, pois, a simultaneidade dos atos exteriores. Quer dizer, vamos todos repetir as mesmas palavras simultaneamente. Vamos todos cantar o mesmo canto simultaneamente. Vamos nós praticar os mesmos atos exteriores também simultaneamente. Agora nós levantamos, agora nós sentamos, agora nós nos persignamos. Não é a simultaneidade de atos que constitui a reunião em nome de Jesus. Não é. Qual é? É a comunhão de pensamentos. Em concordância com o espírito de caridade.
caridade que ele personificar, né? Com esses sentimentos de caridade, de amor que nós devemos ter um pelos outros. Que ele personifica aonde? No capítulo 10, itens 7 e 8, e no capítulo 27, item 2 e 4. Lembram? Capítulo 10 é bem-aventurados os que são misericordiosos. E alguém vai ao altar para realizar uma oferenda. Quer dizer, pensa lá no tempo dos judeus antigos. Eu vou fazer um sacrifício. Eu tenho 15 filhos e tenho que cuidar da alimentação deles, da educação deles, né? Mas eu vou sacrificar uma das minhas ovelhas para levar uma oferenda ao altar. Vejam, é um sacrifício dos bens materiais para se levar ao altar. Aí, o que nos ensina Jesus na personificação do Espírito da caridade? Vai primeiro te reconciliar com o teu adversário, porque o sacrifício mais agradável a Deus é aquilo que se passa é aquele que nós podemos fazer do ressentimento, do rancor, da lembrança dolorosa da agressão sofrida, da ofensa recebida. Esse sacrifício é mais agradável do que a oferta do bem material. Entenderam? O ensino profundo de Jesus. Nem precisa você trazer o carneiro aqui, mas retira da tua alma esse rancor, retira da tua alma esse ressentimento. Esquece essa lembrança pesada, dolorosa da ofensa recebida. Porque esse é o sacrifício e não outro que me agrada. Que o homem faça dos seus sentimentos internos para que ele esteja de bem com aquele que o ofendeu. É a personificação do espírito da caridade. Aí complementa Jesus. O seu ensino, que só aí já foi muitíssimo profundo. Quando ele diz, olha, para você ser perdoado, você tem que ter a necessidade prévia sua de perdoar os outros. Quer dizer, percebe bem que eu estou com fluidos pesados, porque eu estou com raiva, eu estou com ódio. Então, se eu perdoar, isso é bom para mim, porque eu retirei de mim fluidos que me causam mal. Ora, só aí pelo fato de perdoar os outros, eu próprio melhoro a minha saúde física e mental. Ora, e também nessa vida, quem não errou? Podemos atirar pedras uns nos outros? Se nós erramos, todos nós, nas mesmas coisas. Nas mesmas coisas. Tudo que vocês erraram, tudo que cada um de nós errou, o outro errou também. Se a gente ampliar para 3 vidas, essa atual, a anterior e a próxima, pronto. Aqueles 10 mandamentos, a gente não cumpriu nenhum. Várias vezes. Ora, vamos atirar pedras uns nos outros? Não. Então, perdão para todos. Perdão para todos. Perdão para todos. Então, perdoando, primeiro eu retiro de mim os fluidos da raiva. Meu coração está, por consequência, mais puro. A minha alma está em condições de fazer uma sintonia
com a espiritualidade superior para que eu receba deles fluidos elevados, né? Eu tenho que estar sem pensamentos de má vontade, sem pensamentos de animosidade com relação a quem quer que seja, com relação às pessoas da minha família. Porque muitas vezes nas famílias, né, em todas as nossas famílias, existem alguns que renascem justamente porque houve um atrito e a relação deve melhorar, deve progredir. Mas como é que eu vou pedir a Deus se o fluido é de má vontade? Não tem, não vai redundar no efeito positivo. Primeiro, retira esses fluidos. Depois eu vou conseguir te cobrir de fluidos mais adequados, né? E o capítulo 27, item de 2 a 4, é justamente a repetição da ideia da necessidade prévia do perdão para que haja perdão. Ora, e qual é o raciocínio, então, o raciocínio da proposta contrária da lógica? Se você não perdoa, também não é perdoado. Se você não perdoa, carrega os fluidos da raiva. Por quanto tempo você está fazendo isso? Por quanto tempo está carregando os fluidos do rancor? Quantos anos carregando esses fluidos? Vai adoecer psicologicamente, vai adoecer fisicamente, porque mente e corpo estão unidos. Mas por que isso? O não perdão. O não perdão impede a recepção de fluidos salutares, né? É a contraproposta lógica. E aí ele traz aquele exemplo da oração do fariseu e do publicano. Ambos entram para orar. O fariseu vai lá no altar. O publicano, humilde, se percebendo um pecador, não tem coragem nem de entrar no templo. Entrou, ficou na porta, não consegue olhar nem para cima. O fariseu não, está lá da frente. Eu te agradeço, Senhor, por eu não ser como os outros homens. Vejo essas pessoas aqui do grupo em que nós estamos residindo. Eles são ladrões, tem muito ladrão, tem muito adúltero, tem muita pessoa injusta, só querendo roubar, né? Eu não, Senhor, eu não. Eu faço jejum, eu dou o dízimo. Ora, mas quais são os seus fluidos? Volta no caso do que nós estamos estudando. Seus fluidos são de orgulho. E você não tem sentimentos de compaixão, não tem sentimentos de fraternidade, não tem sentimento de amor com relação aos outros. Que fluidos são os seus? Seus fluidos, fariseu, são impróprios à reflexão dos fluidos divinos. São impróprios. Você não vai receber nada, porque não vai casar. Não tem uma combinação eletroquímica entre o que você apresenta e o que eu tenho para doar. Aí o fariseu, o publicano, quer dizer, o cobrador de imposto, que errou. Por quê? Roubou. Mas ele chega, Senhor, perdoai-me, porque eu sou um pecador. Então ele chega com algum grau de arrependimento. E, naturalmente, o arrependimento implica a mudança de conduta futura. Ele tem que fazer diferente do que ele fazia. E o arrependimento é o primeiro passo. Mas ele chegou extremamente humilde, reconhecendo os seus erros. Ora, quem não pode assumir essa postura atual? Quem de nós vai assumir outra postura que não essa? Quem de nós não errou? Então ele está dizendo, o publicano, que fez isso, fez aquilo errado. Errou nisso, errou naquilo. Não tem problema. Por ter chegado arrependido, ele é justificado. Quer dizer, os espíritos superiores
no diálogo mental com ele, como ele está apto à recepção da energia superior por reconhecer os seus erros, com humildade e resignação, ele está apto a ouvir explicações profundas que vão justificar os erros que ele praticou e auxiliá-lo à mudança de conduta, que é o que importa. Porque disse Jesus para um monte de gente, cabe para nós, vai e não voltes a pecar, para que não te suceda coisa pior. Então vai, meu filho, vai. Vamos, então, sem errar de novo, para que não aconteça uma consequência mais grave do que aquela que me causou o sofrimento atual que hoje me traz aqui. Né? O primeiro, o fariseu, não, olha, Senhor, eu sou superior a esse pessoal aí todo, esse é um monte de ladrão, um monte de adúltero, um monte de, né, pessoas de má vida. Esse está elevado. Não tem fluidos de caridade nele, não tem nada para receber, será rebaixado. Ele precisa sofrer para que possa a alma se abrir como uma flor e estar apta à recepção de fluido superior. Sofrimento, alta concessão divina. Sofrimento, exercício de fixação no bem em nós. E é isso que quase ninguém entende, que o sofrimento é algo produtivo em nossas almas. É exercício para fixar o bem em nós, para nos tornarmos melhor. Seremos rebaixados por estarmos elevados, procurando o caminho equivocado. Agora, o outro não. Chegou humilde, será elevado. A alma adquirirá aquelas propriedades que nós falamos no começo. Luminescência, quintessência, expansibilidade. Então, ele nos aponta qual é a qualidade da prece nossa. Primeiro, qual é a qualidade da prece? Não é um monte de palavras. Não é a quantia de palavras ditas. É a sinceridade das palavras. Né? A necessidade de uma melhoria dos nossos fluidos. Como? Perdoando. Fluidos de perdão, porque todos nós já sofremos na mão uns dos outros e também fizemos os outros sofrer. Solução, perdão. Esquece isso. Esquece isso para que, quando você for orar, esteja apto à recepção dos fluidos superiores. Tem que ter algum grau de pureza para receber uma pureza superior. Eu não posso chegar com um copo todo sujo de lama e pedir para Jesus encher de água pura, porque vai ficar misturado, vai ficar um lamaçal. Eu vou beber a minha própria lama. E temos que ser humildes na oração, examinando os nossos defeitos e não as nossas qualidades. Certo, gente? Beleza? Então, ó, vamos fechar esse item para acabar. Tal deve ser o caráter das reuniões espíritas sérias, daquelas em que sinceramente se deseja o concurso dos bons espíritos. Beleza? Vamos parar aí, né? Beleza. Então, vamos lá. Quem faz a oração por nós aí? Eu vou fazer porque eu sou menos frequente. Beleza, Paulo? Aí, Beleza. Mestre amado Jesus, agradecidos estamos por iniciarmos a nossa semana com tantos ensinamentos, com tanta lucidez de raciocínio, envolvendo diversas literaturas. Obrigado, Senhor. Obrigado, João, pelo teu empenho, pelo teu esforço, pela ajuda que você espalha em todas as direções.
que essa aula seja gravada e que, no decorrer do tempo, outras pessoas assistam, que com certeza vão se beneficiar. Mestre de amor e de bondade, a cada dia vamos melhorando, à medida que vamos observando isso que nos é mostrado e nos empenhemos em praticar. Certamente sairemos da condição que estamos e galgaremos situações melhores, condição de auxiliar de uma forma mais leve, mais lúcida, mais amorosa, mais adequada, conforme os desígnios de Deus. Obrigado, mestre, pelo convívio fraterno, por participar desse grupo que é tão empenhado, tão engajado, e que tenhamos uma ótima semana e que assim seja. Orem por mim também, hein, gente? Porque eu também preciso de ajuda, né? Não adianta só meditar na elevação, não, tem que concretizar. Tem que testemunhar.